Salve, salve, maior torcida do Vale dos Sinos! Estamos abrindo os trabalhos de mais uma edição do Memórias da Nossa Aldeia, o nosso episódio de número 20. Toda quinta-feira, você sabe, a gente passeia na linha temporal do maior clube do nosso mundo. E hoje, aliás, antes de eu falar do que a gente vai expor aqui no programa desta quinta-feira, me resta somente solicitar a você que curta a exibição do programa, seja no Instagram, seja no YouTube, que nos siga no Instagram, no @RDI de Capilé, e é claro, também adentre no nosso canal no YouTube, Web Rádio Índio Capilé. Toda a movimentação que tu faz de curtir, de comentar, de compartilhar é fundamental para o crescimento e a manutenção do nosso trabalho aqui na única rádio 100% Aimoré, tá certo? Pois bem, setembro é um mês conhecido pelas flores, afinal, começa a terceira estação do ano, muitos dizem assim, tem quem diga que é a segunda, enfim, tem toda uma discussão a respeito desse sentido, mas é quando começa a primavera e as plantas florescem, temos flores em todas as partes. E é claro, também ocorre no mês de setembro, especialmente no dia 7, a data cívica máxima do país. Afinal, em 1822, 7 de setembro de 1822, tivemos a nossa independência. Então, para comemorar a chegada desse mês, vamos falar muito sobre o Aimoré e a seleção brasileira e também sobre aquilo que é o máximo do futebol, que são os gols. Abordaremos as goleadas, mas o que os gols e as flores têm a ver? Quem fez uma ilação entre as goleadas e as flores foi o meu amigo Rodrigo Groiner. Por quê? Porque a flor é aquilo que de mais exuberante há numa planta, é o que há de mais belo, de mais esteticamente aprazível. E o gol nada mais é do que o fim, o objeto, é aquilo que se visa jogando futebol, é o ápice do esporte que a gente tanto ama. Portanto, o gol seria, por que não? A flor do futebol. O Rodrigo ainda diz o seguinte aqui, que o, a flor é o aspecto exuberante de uma planta que ele toma todo o protagonismo estético. Não é assim também o gol? O gol é, nesse sentido, a vicejante flor de uma partida de futebol e, assim, claro, da história esportiva de um clube. Então, com esta frase do meu amigo Rodrigo Groiner, eu já explico a vocês esse nosso Memórias da Nossa Aldeia abrindo o mês de setembro, tá certo? Vamos lembrar algumas goleadas muito importantes do Aimoré. Afinal, a maior goleada aimoresista de todos os tempos, que ocorreu no ano passado, vitória por 8-0 contra o São Paulo de Rio Grande, aconteceu em setembro. A segunda maior goleada da história do Aimoré também, além de muitas outras goleadas. É impressionante a estatística de vitórias volumosas do Índio no mês de setembro. E ainda a maior goleada do Aimoré como visitante também acontece no mês de setembro. Bom, para a gente abrir os trabalhos de fato, 25 de setembro do ano passado, Aimoré 8, São Paulo de Rio Grande 0. Destaque para Mikael e Vidmar, ambos jogadores que ainda estão no Índio, que marcaram 2 gols cada um. 22 de setembro de 1957, você está vendo aí na tela a reportagem que fala a respeito desta vitória magnânima do Índio, 8-1 para cima do Nacional, na divisão de honra daquele ano. 3 gols do Marino, 3 gols do Fernando, gol do Amaro e gol também do Toruca. Esse time, muitos nomes também, como o Kim, que fizeram parte do Scratch Aimoresista do Ninho de Cobras, já era o embrião do Ninho de Cobras, uma goleada fantástica do Aimoré. 14 de setembro de 2022, time treinado pelo Edinho, lá em Sapucaia do Sul, na vizinha Sapucaia, no Arthur Mesquita Dias, o Aimoré aplicou 7-0 no 12 horas, com destaque pro show do Ia Lima fazendo 2 gols, tem gol do Wesley Pacheco, do Paulinho, do Fialho, do Córdova e do Thales. Na mesma Copa Federação Gaúcha, o Aimoré aplicou 7-0 no União Harmonia em 28 de setembro. Segundona de 82, Aimoré 7, Pradense 1, 15 de setembro de 82. Outra goleada muito importante aconteceu em 2 de setembro de 2012, na Terceirona, ganha pelo Aimoré naquela ocasião. Time treinado pelo Gelson Conte aplicou 7-2 no Atlético de Carazinho. O Aimoré alinhou com Pitol, Vinícius, Gerson, Luiz Henrique, Alex, Marquinhos, Gia, depois Thiago Matos, Márcio Reis e Gabriel, depois Luquinhas, Lucas Silva, depois Felipe Garcia e Japa. Gols aimoresistas, hat-trick
do Lucas Silva, do Imperador. Alex, Gerson, Thiago Matos e Gabriel marcaram os outros gols do Aimoré. Agora você também confere uma imagem da maior vitória que se tem notícia do Aimoré como visitante, Campeonato Citadino de 1944. O Aimoré ganhou do Cipla em Esteio por 6-1. À época, Esteio pertencia a São Leopoldo. Era o 7º distrito do município Capilé. Então, o jogo foi em Esteio, mas para todos os fins foi em São Leopoldo. Copa FGF 2019, sequência de goleadas. 1º de setembro, o Aimoré enfiou 5-0 no Novo Horizonte, jogo no Cristo Rei. Matheus Rodrigues, que está de volta ao Índio 2 vezes. Kalberg, Anderson Canhoto e Germano, os tentos do Índio. Depois, uma semana depois, 8 de setembro, o Índio aplicou 5-0 contra o Real de Tramandaí. André, Matheus Rodrigues, Sampson, Pablo e Alan Kalberg de novo. Além destas goleadas, tem outros resultados expressivos às vésperas de setembro, como por exemplo, 30 de agosto de 1973, você está acompanhando aí na tela, um 5-0 para cima do Juventude de Guaporé. O Aimoré que naquele dia alinhou com Celso, Silveira, Salvador, Irvan e Darcy, Carioca, João Carlos e Negrinho, Cláudio, Rubens e Darcy Rodrigues. Os tentos aimoresistas, anotados 2 vezes pelo Rubens, 2 vezes pelo João Carlos e uma pelo Darcy Rodrigues. Esse jogo, o Aimoré aí tinha vindo de uma derrota contra o Brasil de Pelotas e foi a forra contra o Alviazul de Guaporé, que agora voltou ao futebol amador e tem um plano aí de retornar ao futebol profissional. Feito esse importante registro sobre as goleadas, vamos agora falar da seleção brasileira e sua relação com o Aimoré. Nesse mês que a gente está comemorando mais um ano da independência do Brasil, especificamente estamos chegando à marca de 203 anos da independência, vale a gente lembrar daqueles que, através do Índio, chegaram ao selecionado nacional, ao Screte Canarinho. Muitas vezes a gente lembra das convocações de atletas aimoresistas para a seleção brasileira de futebol masculino, como é o caso do Gilberto Andrade, do Marino, do Mengalvio, do Soligo e do Suli, que foram disputar o Campeonato Pan-Americano em 1960. O PAN, né, que foi realizado em São José, na Costa Rica. E ainda aos Jogos Olímpicos de 1974. O Tonho Gil foi para as Olimpíadas de 1984, como jogador do Aimoré. Entretanto, pouco a gente fala sobre os gols aimoresistas em prol da seleção brasileira. Foram 2 as ocasiões em que atletas do Aimoré marcaram gols vestindo a amarelinha. E isso é muito importante a gente trazer, porque são 2 gols no cômputo total, isso é registrado pela CBF, de atletas aimoresistas, e o Aimoré tem uma predominância aí maior do que muitos outros clubes relevantes do Brasil e do exterior. Porém, vou dar um exemplo aqui para vocês, assim, ou equiparado ou superior a essa situação do Aimoré. Tem jogadores que serviram a seleção brasileira atuando, por exemplo, pelo Hertha Berlim, da Alemanha, tradicionalíssimo, tem 1 gol. Wolfsburg, também da Alemanha, 1 gol. O Fenerbahçe, um dos maiores clubes turcos de todos os tempos, 1 gol. E o Aimoré se equipara, por exemplo, ao Atlético Paranaense e a Lazio, da Itália. Não preciso nem explicar aqui a grandeza dessas equipes, e o Aimoré está nesse mesmo panteão no que diz respeito a gols de atletas cedidos à seleção brasileira. E mais do que isso, no Rio Grande do Sul, trazendo aqui para nosso cenário, o Aimoré é o 3º clube que mais cedeu gols para a seleção brasileira, atrás apenas, por óbvio, da dupla Grenal. Os gols em questão foram marcados pelo Gilberto Andrade, em Brasil e México, dia 6 de março de 1960, 2-2 foi o resultado dessa partida, e num outro Brasil e México, Mengalvio, no dia 15 de março de 1960, houve a vitória do Brasil por 2-1. Começando a falar desse empate, 6 de março de 1960, reitero, Estádio Nacional da Costa Rica, em São José, 2-2, Brasil e México. O Brasil que abriu 2-0 com gols do Elton e do Gilberto Andrade, atleta do Aimoré, e cedeu o empate no finalzinho. Mercado e Tomás Reynoso marcaram para o Screte de la Tri, como é chamada a seleção mexicana. O Brasil naquele dia alinhou com Irno, Ayrton e Enio Rodrigues, Soligo, Elton e Calvete, depois Ortunho, Gessi, Marino, Ivo Diogo, depois Juarez Teixeira, Milton Coelho e Gilberto Andrade, o técnico Oswaldo Rola, que na edição passada do Memórias da Nossa Aldeia, você soube, foi árbitro no antigo Campeonato Citadino de São Leopoldo. Ele tinha uma ligação muito profunda com o Vale dos Sinos. O México, naquele dia, Gomes era o goleiro, Bosco e Del Muro, bom nome para zagueiro, né? Jauregui,
Portugal, depois Cárdenas e Nájera. Adiante, Del Águila, Reyes, Castanhon, depois Reynoso, Hernández, Rasso e Mercado, técnico, o glorioso Nacho Trejes. Em 1960, ainda dia 15 de março, o outro jogo que tem gol de atleta aimorezista, gol marcado pelo querido Mengalvio, lembrando sempre, Mengalvio que sai do Aimoré para o Santos e é campeão do mundo, Copa do Mundo de 1962 no Chile. O Brasil alinhou com Sully, Ayrton e Orlando II, Elton Calvete e Ortunho, Mengalvio, Marino, depois Alfeu, Juarez Teixeira, digo melhor, Milton Coelho e Alfeu, depois o Jurandir. E, repito, um dos gols do Scratch Nacional foi anotado pelo Mengalvio. Então, gurizada, essa foi mais uma edição do Memórias da Nossa Aldeia. Peço a você que curta, compartilhe, mande para os seus amigos que gostam de história de futebol, em especial a história do Aimoré, tá certo? Quinta que vem teremos outro encontro para trazermos mais bons causos do que diz respeito a tudo aquilo que envolve o maior clube do nosso mundo. Tá legal? Grande abraço a todos, tchau!